Sara se lembrava de como o silêncio da madrugada costumava ser um terreno sagrado, preenchido por uma voz suave, que não vinha dos ruídos metálicos da metrópole. Naquela época, sua rotina começava com os joelhos no chão e o coração inteiramente entregue. Mesmo residindo em um apartamento pequeno, espremido entre prédios espelhados, ela possuía algo que a maioria ao seu redor desconhecia: uma paz profunda que excedia o entendimento humano. Seus problemas cotidianos pareciam minúsculos diante da força inabalável que extraía de sua conexão com o Criador. Ela era firme como uma árvore plantada junto a ribeiros, e sua fé era o alicerce que sustentava seus passos. A presença de Deus era real como o ar, uma proteção invisível que a mantinha aquecida, mesmo nos dias frios de solidão urbana. No entanto, o brilho das luzes da cidade começou a exercer um fascínio diferente. À medida que sua carreira avançava, surgiram novas oportunidades e um círculo social de pessoas influentes e vibrantes. Eram ambientes onde a aparência impecável e o prazer imediato eram as únicas moedas de troca. Sara sentiu-se lisonjeada ao ser notada por esse grupo e passou a frequentar festas luxuosas em coberturas onde o nome de Deus nunca era mencionado seriamente. A sensação de que o mundo tinha muito mais a oferecer do que sua antiga vida espiritual começou a germinar. Ela olhava para aquelas pessoas realizadas e pensava que havia uma liberdade maior esperando por ela, uma autonomia plena que ainda não havia experimentado por estar presa a conceitos que agora lhe pareciam antiquados. O distanciamento espiritual foi um processo sutil, uma erosão lenta da alma. Primeiro, as orações matinais tornaram-se mecânicas. Depois, transformaram-se em pensamentos rápidos durante o café, até que o silêncio total se instalou. A negligência espiritual instalou-se como uma névoa que esfria a alma sem que se perceba. Sara parou de ler as Escrituras, trocando os versículos por conteúdos sobre produtividade e sucesso. A transição da devoção para a frieza foi mascarada pelo ritmo excitante de sua nova rotina. Ela não sentia falta de Deus, convencendo a si mesma de que não precisava mais daquela dependência emocional para caminhar. O altar de seu coração, antes sagrado, agora era ocupado pela celebração constante de sua própria imagem. Acreditando ser a única senhora de seu destino, Sara mergulhou na ilusão do controle total. Sem as diretrizes da fé, sentia que as regras antigas eram amarras que a impediam de voar. Essa autonomia trouxe um sentimento inebriante de poder. Ela decidia onde ir e o que fazer, sem o peso da consciência ou o temor de desagradar a Deus. A liberdade parecia um horizonte infinito e ela estava decidida a explorá-lo sem olhar para trás. Via-se como uma mulher moderna, capaz de construir sua própria felicidade sozinha. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O sucesso aparente veio rápido, validando suas escolhas. Promoções no trabalho e elogios constantes alimentavam seu ego diariamente. Sara agora vestia roupas de luxo e frequentava lugares exclusivos da metrópole. Cada nova conquista era um troféu contra seu passado de joelhos dobrados. Para ela, o fato de as coisas estarem dando certo era a prova de que se afastar de Deus não trazia consequências ruins. Parecia que sua vida finalmente havia começado agora que assumira o controle do volante. A euforia das festas preenchia seus dias, criando uma blindagem contra qualquer resquício de espiritualidade que ousasse emergir. Contudo, em uma noite, após retornar de um evento glamuroso, o primeiro susto ocorreu. Enquanto retirava a maquiagem diante do espelho, um vazio repentino a atingiu como um soco no estômago. Por alguns segundos, o silêncio do apartamento pareceu pesado e uma angústia apertou seu peito. Foi um lampejo de clareza onde se sentiu pequena e desprotegida no meio de suas conquistas.
Mas Sara rapidamente ignorou o sentimento, atribuindo-o ao cansaço físico. Ela fechou os olhos e decidiu que continuaria vivendo sua nova realidade, ignorando os sinais de sua alma. Na manhã seguinte, um convite irrecusável chegou. Uma oportunidade para ascender a um nível de influência que jamais sonhara. Essa proposta exigiria uma decisão que a afastaria de vez de seus antigos valores. Acreditando estar no auge de sua independência, Sara aceitou o desafio sem hesitar, sem saber que estava dando o passo decisivo em direção ao abismo que ela mesma começou a cavar. A liberdade que Sara tanto celebrou começou aos poucos a apresentar sua fatura. No brilho incessante das coberturas e nos brindes com cristais caros, ela percebeu que o calor humano fora substituído por uma polidez gélida e uma futilidade que a consumia silenciosamente. Suas novas amizades, embora ricas em influência e contatos, eram desprovidas de qualquer substância emocional ou espiritual. Quando Sara tentava falar sobre suas inseguranças, recebia em troca apenas conselhos pragmáticos sobre como manter as aparências ou como investir em prazeres ainda mais efêmeros. Ela estava cercada de pessoas influentes, mas nunca se sentiu tão profundamente sozinha em toda a sua vida. A superficialidade tornou-se a regra absoluta do seu novo convívio, e ela, para não ser excluída, aprendeu a jogar com maestria, escondendo as fissuras que começavam a surgir em sua alma sob camadas de luxo e uma maquiagem impecável. À noite, quando as luzes das festas se apagavam e o motorista a deixava na porta de seu edifício suntuoso, a angústia a aguardava pacientemente no corredor. O silêncio do apartamento, que antes era preenchido por orações matinais e uma paz inexplicável, agora parecia ter dentes. Era um vazio que a devorava por dentro, uma fome de algo que o dinheiro e o sucesso profissional não podiam comprar. Sara passava horas rolando o feed de suas redes sociais, alimentando a própria máscara de felicidade com fotos editadas e legendas inspiradoras, enquanto lágrimas silenciosas borravam sua visão no escuro do quarto. Ela era a imagem perfeita do sucesso para o mundo exterior, mas sentia-se como um túmulo caiado por dentro, onde a vida espiritual havia sido enterrada viva sob o peso do seu próprio ego. Motivada por uma necessidade desesperada de preencher esse buraco negro no peito, Sara começou a tomar decisões impulsivas e arriscadas. No trabalho, a ética cristã, que antes regia seus passos, foi deixada de lado em prol de atalhos perigosos e ambições desmedidas. Ela se envolveu em projetos duvidosos, acreditando piamente que mais poder e mais status trariam finalmente a solução para sua instabilidade emocional. O efeito dominó não demorou a começar. Sua reputação, construída com anos de integridade, começou a sofrer abalos sob o peso de boatos e de escolhas feitas no calor do momento. Ela não confiava mais em ninguém, e ninguém parecia confiar nela, criando um ciclo vicioso de isolamento e paranoia que destruía sua estabilidade emocional dia após dia, transformando sua rotina em um campo de batalha mental exaustivo. O momento mais doloroso ocorria diante do espelho do banheiro. Em certas madrugadas de insônia, Sara se encarava fixamente e não conseguia reconhecer a mulher refletida no vidro. Onde estava aquela jovem de olhos brilhantes que encontrava alegria genuína na simplicidade da fé? Em seu lugar, havia uma estranha de olhar endurecido, com marcas de exaustão que nem o melhor corretivo conseguia esconder. A perda de identidade foi o golpe mais profundo. Ela havia se tornado uma versão de si mesma que detestava, moldada pelos caprichos de um mundo que agora lhe parecia hostil e exigente demais. O peso do silêncio nas noites pesadas tornava-se insuportável, e pensamentos intrusivos sobre o seu passado e sobre a paz que ela havia abandonado tiravam o seu sono, deixando-a em um estado de vigília constante
e dolorosa. O desmoronamento final veio de onde ela menos esperava. Sara havia se entregue a um novo relacionamento, acreditando ter encontrado alguém que finalmente a entenderia e a valorizaria. No entanto, esse interesse amoroso revelou-se um espelho cruel de suas próprias ambições vazias. A grande decepção amorosa foi o estopim para o clímax de sua ruína emocional. Ele não apenas a traiu da forma mais vil, mas também a envolveu em um esquema financeiro que a deixou subitamente à beira da falência. De repente, as portas que se abriram com tanta facilidade começaram a se fechar com um estrondo ensurdecedor. Seus amigos influentes desapareceram como fumaça ao primeiro sinal de escândalo, e a estabilidade que ela acreditava ter conquistado dissolveu-se entre seus dedos como areia fina de praia. Sem chão, sem crédito e com a alma estilhaçada, Sara encontrou-se exatamente no lugar onde nunca imaginou estar novamente. A mulher, que acreditava ter o controle total de sua vida, agora via o volante quebrado em suas mãos. Cada escolha errada, cada negligência espiritual e cada passo dado deliberadamente para longe do Criador, agora cobravam o seu preço com juros cruéis e imediatos. A euforia do mundo deu lugar a um luto seco por tudo o que ela havia perdido, não apenas bens materiais, mas a própria essência de quem era. O vazio interno que antes era apenas uma sombra discreta, agora era um abismo profundo que ameaçava engolir sua existência por completo, sem deixar qualquer rastro de esperança ou luz. Agora, sozinha em seu apartamento escuro, onde os móveis caros pareciam monumentos frios à sua própria solidão, Sara chegou ao seu limite absoluto. A escuridão lá fora era apenas um reflexo pálido da treva que dominava seu interior. Ela olhava para as paredes vazias, sentindo o frio cortante da ausência de Deus. Sem ninguém a quem recorrer, sem amigos reais para ligar e sem a força que antes a sustentava nos dias difíceis, ela sentiu o impacto violento do fundo do poço. O silêncio a cercava como uma muralha intransponível, forçando-a a encarar a realidade devastadora de sua vida longe da luz divina. Ela estava cansada de fugir e de fingir, mas o peso da sua queda era sufocante demais para que pudesse se levantar sozinha novamente. Sara estava caída no chão de mármore gelado de sua sala, onde as luzes das luminárias de design sofisticado permaneciam apagadas. O silêncio, que antes era uma tortura ensurdecedora, agora parecia ser o único espaço sagrado onde ela podia finalmente deixar de lado a máscara de mulher poderosa e bem-sucedida que tentara sustentar. Não havia mais nada a esconder, pois não restara nada a ser mantido de pé. No meio daquela escuridão densa e solitária, Sara sentiu um nó na garganta que subitamente se desfez em um soluço profundo e descontrolado. Ela não buscou palavras rebuscadas ou orações decoradas. O que saiu de seus lábios foi um clamor cru, uma súplica desesperada que brotou das profundezas de sua alma estilhaçada. Entre lágrimas pesadas, ela apenas sussurrou que não aguentava mais carregar o peso do mundo e que, se ainda existisse misericórdia para alguém que virou as costas para a luz, ela precisava desesperadamente ser encontrada naquele exato momento de ruína. Foi no ápice desse desespero absoluto que algo extraordinário aconteceu no apartamento. O ar pesado e frio pareceu subitamente mudar de densidade. Uma paz suave e inexplicável, que Sara não sentia há muitos anos, começou a preencher todos os cantos do quarto, dissipando a sensação de sufocamento que a acompanhava desde que decidira seguir seu próprio caminho. Não era apenas uma emoção passageira ou um alívio psicológico. Era uma presença tangível, uma companhia invisível, mas inegável. Pela primeira vez em muito tempo, o vazio interno não doía. Sara sentiu o toque do Espírito Santo, não como um julgamento severo,
mas como um abraço de pai que acolhe o filho pródigo coberto de poeira e arrependimento. Naquele instante de rendição, ela percebeu que nunca esteve verdadeiramente sozinha. Deus estava apenas esperando que ela soltasse o volante que tentara controlar com tanta arrogância e sofrimento. A quebra de seu orgulho foi total e libertadora. Sara entendeu, enquanto chorava abraçada aos próprios joelhos, que a liberdade que o mundo lhe prometera era, na verdade, a pior das prisões emocionais. Ela havia trocado a segurança do Criador pela instabilidade de sua própria vontade, e o resultado fora um rastro amargo de destruição. Reconhecer que o controle sempre pertencera a Deus foi como tirar um peso de toneladas de seus ombros cansados. Ela não precisava mais ser a dona absoluta do seu destino, pois percebeu que era pequena demais para tal tarefa. A humildade floresceu onde antes havia apenas ego e vaidade. E Sara finalmente aceitou que sua independência era uma ilusão perigosa que quase a destruíra por completo. O processo de reconstrução não aconteceu da noite para o dia, exigindo paciência. Nos dias seguintes, Sara tomou decisões drásticas e corajosas para proteger sua nova caminhada. Ela começou a limpar sua vida de dentro para fora, eliminando o que a afastava da verdade. Bloqueou contatos que representavam tentações e superficialidade. Afastou-se definitivamente dos círculos sociais que apenas alimentavam sua vaidade e buscou o perdão sincero de pessoas que havia magoado em sua ascensão egoísta. Mais importante do que isso, ela aprendeu a perdoar a si mesma, entendendo que a graça de Deus é infinitamente maior do que qualquer erro cometido no passado. Cada manhã tornava-se um exercício de entrega, onde ela trocava a ansiedade pela confiança absoluta na providência divina, redescobrindo o valor das coisas simples. Aos poucos, a restauração divina começou a organizar o caos que era sua vida. Deus não apenas curou as feridas profundas de seu coração, mas também trouxe novas e genuínas oportunidades de recomeço. Seus bens materiais já não tinham o mesmo peso ou importância. O que importava agora era a paz que sentia ao deitar a cabeça no travesseiro. Novas amizades, baseadas na fé e na verdade, surgiram em seu caminho, substituindo o interesse pela comunhão real. Sara viu Deus transformando suas perdas financeiras em lições valiosas de desapego e seus fracassos emocionais em um testemunho vivo de superação. Ela descobriu que a verdadeira prosperidade não se mede pelo que se acumula, mas pela presença constante do Senhor em cada detalhe. Hoje, Sara compreende que o preço que pagou pelo seu afastamento foi caro, mas a lição aprendida foi inestimável para sua alma. Ela descobriu que a euforia que o mundo oferece é como um fogo de palha. Brilha intensamente, mas se apaga ao primeiro sopro de adversidade, deixando apenas cinzas e frio. A paz que ela desfruta agora é uma rocha inabalável que a sustenta mesmo nas tempestades mais violentas. Seu testemunho agora serve como um farol para aqueles que se sentem perdidos nas luzes ofuscantes da autonomia humana. Sara aprendeu que estar no centro da vontade de Deus é o único lugar onde a alma encontra seu verdadeiro descanso e propósito. Se você, que ouve esta história, sente que se afastou desse caminho ou que o vazio do mundo está consumindo sua esperança, saiba que nunca é tarde para voltar aos braços do Pai. A porta da graça permanece aberta, esperando apenas por um clamor sincero, como o de Sara. Não espere chegar ao fundo do poço para reconhecer que precisa desesperadamente do Criador em sua vida. Se esta mensagem tocou seu coração e trouxe luz à sua alma, inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que precise ouvir uma palavra de restauração e esperança hoje. Juntos, podemos levar a luz de Cristo a quem ainda caminha na escuridão. Lembre-se sempre: se afastar de Deus parece liberdade, mas voltar para Ele é o que realmente salva.